Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Diácono, sim, estamos vendo os milagres de Jesus, acerca de Jesus. E estamos nos milagres a respeito de que tipo de milagres? Sim, em relação à natureza. Em relação à Bem natureza. colocado. Nós temos agora um outro. Sim. Qual seria? No capítulo 4, né, de Marcos, Sim. a partir do versículo 35. Que fala sobre a tempestade acalmada. Podemos já? Pode. E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava no barco. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Bom, aqui à primeira vista há uma necessidade. De acordo com o texto, estavam numa barca pequena, de 2000 anos atrás, e numa tempestade das que usam acontecer no lago de Genezaré, quando sopra um vento forte, vindo de uma falha dos montes que cercam esse mesmo lago. Eu mesmo já vi uma tempestade assim nesse lago de Genezaré. Certo. E não pudemos descer de barco no porto que imaginávamos descer, porque as ondas eram muito fortes e o barco jogava demais. Mas um barco moderno, um barco a motor. Você imagina um barquinho desse? Um barco assim, de 2000 anos atrás, a remo. Aparentemente, estavam em perigo. Não te importa que pereçamos? Jesus dormindo? Não? Pois é. Agora, o problema está em que Jesus conjura o mar, como se o mar fosse um ser vivo, não é um ser... É uma maneira de se falar. E diz: silêncio, quieto. E o mar obedece. Este texto aqui se aproxima muito de Jesus que caminha sobre as águas do mar. Sim, aproxima-se muito. Aproxima-se bastante. Embora ele tenha múltipla atestação, embora a atestação é apenas marciana, mas ele é recapitulado em Mateus e Lucas. Também. Apesar disto, de estar nos 3 sinóticos, eu daria um juízo non liquet. Ué? Como? Por quê? Ou seja, não satisfaz as exigências históricas. Porque ele se parece muito com Jesus que domina as águas do mar. Eu não disse non licet, eu disse non liquet. Sim, o que é um pouco diferente. Eu disse, ele não satisfaz as exigências puramente históricas. Mas é claro que, deixando a história de lado, se é que houve realmente uma tempestade assim acalmada, o texto é profundamente teológico e a pergunta mais importante é a pergunta final: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Como que andavam com ele? E essa resposta será dada por Pedro no capítulo 8 deste evangelho aqui, versículo 29. Capítulo 8, versículo
29. E vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Pronto, aí está a resposta. E aí não foi nem a carne nem o sangue, nem em outro evangelho diz. Está vendo? Por causa disto, eu acho que o texto é mais cristológico, com certeza, mais teológico, mostrando ou evidenciando os poderes de Jesus sobre as águas, mais uma maneira de se fazer teologia ou cristologia narrando um episódio, narrando um conto. Bem, por que agiam assim? Eles não tinham a nossa cabeça. Eles pensavam como judeus cristãos ou cristãos pagãos, vindos do paganismo, de 2000 anos atrás. Não podemos ler um texto deste como lemos o jornal do dia de hoje. Eles pensavam de maneira diversa, de maneira distinta. Eles tinham mais liberdade, ou se sentiam com maior liberdade, e podia a comunidade cristã criar um conto para transmitir uma verdade de fé. Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Agora, eu não sou, aqui neste caso, no caso da tempestade acalmada, eu não sou tão seguro quanto nos outros casos, cujo veredicto foi non licet. Non licet. Isto é, não é para se aceitar do ponto de vista histórico. Aqui eu me contento com non liquet. Poxa, ou seja, é bem junto, ou seja, não satisfaz as exigências. Porém, pode ser que tenha acontecido. Pelo menos aqui estavam em necessidade. E o telespectador já vai distinguindo o que é o necessário e o que não é necessário. E vai sabendo que Jesus agia dentro daquilo que era estritamente necessário. Eu vou tomar um último. Em Marcos ainda? Ele está em Marcos, sim. É a multiplicação dos pães. Que em Marcos Marcos e Mateus tem uma duplicação. Capítulo 6, versículo 30, a primeira, e a segunda no capítulo 8, versículos 1 a 9. Interessante, Lucas, que segue Marcos, até aqui pula do capítulo 6 para o capítulo 8, versículos 11. Por quê? Para Lucas foi logo percebido que era uma reduplicação e que a multiplicação dos pães não se deu duas vezes. Aqui aparece. Tá, e por isso mesmo, em Lucas só aparece uma vez. Lucas pulou, é a omissão maior de Lucas, pulando no capítulo 6 da sua cópia de Marcos, pulando de 6 para 8. Bem, aqui o texto é longo e os telespectadores podem ler e nos sobra mais tempo para a explicação, não é? O texto fala de uma multidão que seguia Jesus e que estava num lugar ermo, num lugar deserto, e que tinha fome. Não tinha nenhum supermercado. E não tinha nada ali às mãos para se comprar. O texto possui uma múltipla atestação. Como assim? Ele está em Marcos e Mateus duas vezes, ele está em Lucas uma vez e ele está também em João. João também? Não lembro. Em João também está no capítulo 6. É com ele discurso? Que começa o capítulo 6, o discurso sobre a Eucaristia, o pão da vida. Portanto, ele goza de múltipla atestação. Não é como as bodas de Caná,
que só tem João. uma única atestação. E isto já joga em favor da historicidade. Além do mais, como eu disse, Mateus e Marcos, ou Marcos e Mateus, o reduplicaram. Certo? Perfeito. Bem, diante da penúria, Jesus pergunta quantos pães tem? 5 pães e 2 peixes. Manda que se sentem e distribui esses pães. Eu, dá pessoalmente, bom, em primeiro lugar, o texto foi mantido pela tradição por causa da Eucaristia. De todos os banquetes que Jesus tomou, Jesus nunca recusou um banquete, nunca recusou uma refeição. Não era como João Batista, um asceta. Absolutamente não. Não dava importância ao jejum. De todos os banquetes, 2 ficaram lembrados. Este aqui e a última ceia. A última ceia. Portanto, a última de diversas. 13 de João, se não me engano. A última de diversas. Não é? Para mim, este texto aqui tem um fundo que pode ser aceitado, historicamente. Nós não sabemos mais como reconstruí-lo, mas dada a sua múltipla atestação, eu acredito que além da última ceia, quando Jesus deu um significado novo ao pão e ao vinho, além desta, houve uma ceia, um banquete, feito em um lugar deserto, para diversas pessoas, num ambiente altamente escatológico, e uma ceia extraordinária. Até aqui podemos ir com a ciência. Agora, exatamente como os pães foram multiplicados, só se nós tivéssemos uma máquina fotográfica ou uma filmadora para irmos lá. E olhe. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Bem, estamos aqui de volta no segundo tempo. O nosso programa, o que eu expliquei, está claro? Está claríssimo. Aqui deve ter havido, graças à múltipla atestação, embora o texto esteja vazado em termos eucarísticos, eu acredito que as comunidades conservaram a lembrança de um outro banquete, memorável, extraordinário, e o transmitiram como uma espécie de introdução à Eucaristia, como que a dizer-nos que esta multiplicação se continua para nós na Eucaristia, ou nas Eucaristias. Certo? Agora, claro, existem pessoas de outros naipes que dão outras orientações aqui. Por exemplo, uma orientação sociológica. Jesus fez com que cada um abrisse o seu lanche e deixasse a vergonha de lado. Isso aí é sociológico, é puramente, isso aí não entra absolutamente no contexto do texto. Ou então Jesus conhecia um lugar secreto onde se escondiam pães e foi lá buscar. Não. Este sim é um sinal da natureza que eu julgo aceitável. E o meu veredicto seria licet. Aprender essas pronúncias. Ou seja, é lícito supor que tenha havido uma refeição. Ela é multiplamente atestada. E não sou racionalista. E havia necessidade, porque tinham fome e não tinham lugar ali para comprar alimentos. Interessante que eles escutaram Jesus primeiramente, ficaram embevecidos, e por causa disso veio a fome. Esse é escutar, né, Jesus, e depois de certa maneira, o tempo passou. Isso. O tempo passou e chegou a tarde e não tinham comido nada. Quando nós celebramos a Eucaristia, não é assim? Escuta primeiro, depois vai e alimenta-se.
Estou trazendo aqui para Santa Mesa, Bem, dando um salto aí. Né? Já é um salto grande, não é? Um salto mortal. Mas é assim que nós trabalhamos os milagres de Jesus. Porém, fica a nota preliminar da primeira aula, da primeira sessão dos milagres de Jesus. Não sou racionalista, aceito a presença do milagre e do sobrenatural, sou apenas um exegeta, quero ser um historiador sério e quero compreender, e que o telespectador compreenda, que Jesus fazia ou fez alguns milagres, ou diversos milagres, não saberemos nunca quantos, para ir em auxílio das necessidades dos outros. E para anunciar o reino. Então, mas sempre socorrendo as necessidades. Ou seja, o reino, quando vier, não tolera pessoas que sofram de qualquer tipo de males. Isso me fez recordar a viúva Naim, que está em Lucas capítulo 7. Só que essas 3 ressurreições aí de já mortos, da pessoa já entram no esquema de milagres para as necessidades. Que podemos abordar. Um milagre para os necessitados. Eu quis, em primeiro lugar, abordar os milagres sobre a natureza. Podemos recapitular quantos foram? Sim. O peixe. A figueira. Certo, está com boa memória. Que mais? As bodas de Caná. Mas caminhar sobre as águas, né? Caminhar sobre as águas. Depois, a tempestade acalmada. A tempestade acalmada. E agora esse, A multiplicação dos pães. Não me lembro se tivemos mais algum. Eu também não me lembro se eu tenho mais algum. Estes são os milagres sobre a natureza. Que nós vimos nos nossos programas. Que foi aqui, que está sendo aqui transmitido. Certo. Bem, agora nós vamos passar para a outra classe. A classe dos milagres a pessoas necessitadas. Isto é, o reino de Deus não tolera pessoas sofredoras. E então Jesus se inclina pessoalmente sobre o sofrimento de alguns e os cura para mostrar o que é o reino de Deus quando ele vier. Não é uma filosofia, não é uma metafísica, não é uma ideologia, é algo bem real e bem concreto que assume o homem como ele é. Certo? Muito amor, muito amor. Certo. Bom, nós temos, dentre esses milagres, nós temos que distinguir exorcismos de curas. Nós podemos falar de exorcismos em primeiro lugar. É que mostra o poder de Jesus sobre o inimigo, né? E depois curas em segundo lugar. Certo. Agora, quero dizer uma coisa aqui. Falando de exorcismos, eu não quero entrar nessa questão que não é minha aqui, que é de teologia, se é o demônio, se não é o demônio, se o demônio estava lá, se o demônio não estava lá. Diversos exorcismos de Jesus hoje são considerados verdadeiras curas. Porque naquele tempo, se alguém tinha olhos e não via, era fácil dizer um demônio o cegou. Se alguém tinha ouvidos e não escutava, era fácil dizer um demônio tapou-lhe os ouvidos. Se alguém tinha boca e língua e não falava, está possuído por um demônio mudo. Se alguém se comporta como um epiléptico, o demônio o joga na água ou no fogo. Eu não vou entrar na questão da demonologia, porque isto aqui não faz parte da minha especialidade. Isto aqui eu deixo para um outro programa de um não exegeta, mas dogmático, que falando de angelologia, fala de anjos e demônios. Portanto,
eu nem nego e nem afirmo. Entendi. Eu simplesmente assumo o texto como ele está. Algumas curas são verdadeiros exorcismos. E quero dizer mais, que Jesus tenha sido um exorcista, e tenha sido um exorcista com sucesso, é dos fatos mais certos que podemos dizer da sua vida. Que Jesus tenha operado curas que os circunstantes, os presentes, e falo como historiador, tenham desde o início julgado um verdadeiro milagre, eu também falo com toda a segurança que pode ter um historiador. Agora, basta examinar texto por texto. Nem todos os exorcismos de Jesus, e começando por eles, nem todos os exorcismos estão escritos ou foram compilados. Muita coisa não foi escrita. Porém, o que foi escrito é suficiente para que nós conheçamos a fama histórica de Jesus como um exorcista. Com outras palavras, era o exorcismo uma maneira de conjurar severamente algum mal que impedia o homem de ser tal e qual e plenamente dono de si mesmo no reino de Deus. Os nossos telespectadores têm enviado mensagens? Tem, através dos e-mails são diversas mensagens. São? Perguntas sobre a morte, são várias, são diversas. Bom, agora, por favor, as perguntas sejam bíblicas, não é? Porque eu não quero entrar aqui em questões não bíblicas. Não, mas em relação à Bíblia também fala, né? Ela deu um voo com a pessoa que fez a pergunta. ao que nós estamos tratando, não é? Certo. De preferência. Não perguntas aí, outras aí. Fora, né? Por exemplo, se o padre pode casar ou por que não pode casar, isso não tem nada a ver com o meu programa aqui. E nem daria uma resposta aqui, porque cai completamente fora, não é? É preciso que o telespectador aprenda a fazer uma pergunta bíblica. Mas até agora as que eu pude constatar, elas são diretas, né? Elas têm respaldo bíblico. Sim. As que eu pude E nós analisar. vamos respondendo de acordo com as nossas possibilidades, certo? Nós somos dois apenas e nem tudo... Nós não temos uma equipe como gostaríamos de ter por detrás de nós. Bem, eu não quero começar os exorcismos, porque nós temos apenas 2 minutos e seria inútil começar agora uma coisa para encerrar. Tem alguma pergunta aqui? Sim, me tem a pergunta. Quando o senhor fala em relação a pessoas, exorcismos ou curas, nessas curas o senhor coloca essas a coisas hemorroíça, o homem com a mão seca, o leproso. Mas em relação à ressurreição de Lázaro, por exemplo? Também inclui as 3 ressurreições. Tá. Lázaro, o jovem de Naim, sim. E Talita, filha de Jairo. Certo. Coloco essa é a minha dúvida. Coloco as 3 ressurreições também. Coloco. Tá certo. E já posso dizer a respeito de uma, para que o telespectador não faça uma imagem ruim de mim. Com relação à ressurreição de Talita, licet. Licet, quer dizer... Licet. Nós podemos aceitar o fato como real. Isto é, não foi uma história inventada. Tem tudo lá para não ter sido uma história inventada. Você está falando como historiador. Agora, é claro, não tenho a certeza que tem um milagre de Lourdes, não é? Sim, já... Nós estamos a 2000 anos de existência, de distância, e temos apenas o texto. Mas já alguma coisa eu poder dizer que lá foi constatado pelos circunstantes como alguma coisa miraculosa. Bem, agora o tempo está encerrado, nós terminamos o mês. Hoje
É dia 30, não é? Dia 30. Então está encerrado o mês de julho também. O próximo será agosto. Muito obrigado. Até o próximo sábado, com a bênção, com a graça de Deus, e eu espero que você, telespectador, mergulhe nas páginas difíceis, sagradas da Bíblia. Até o próximo.